Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, meus amigos, hoje, meus irmãos em Cristo, vamos falar um pouco do diabo, o acusador de nossas almas. Como está escrito aqui em Jó. Vamos aqui para Jó, capítulo 2, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observe o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus. Então, meus amigos, vamos falar um pouco aqui de como Satanás ele vem trabalhando no decorrer do mundo, porque o diabo ele tem esse poder de ir diante do trono de Deus, como está escrito aqui em Apocalipse 12, para que vocês possam entender. Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim: E houve um grande sinal no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, o reino do vosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de vossos irmãos é derribado, do qual diante do trono de Deus, do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Vocês estão vendo? Como está escrito aqui: é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Então o diabo tem esse poder de ir diante de Deus nos acusar. Isso aí, meus amigos, para que vocês possam entender, o diabo não está brincando. Quando você comete um pecado, quando você comete um erro, o inimigo vai lá diante do trono de Deus pedir você. Ele chega lá para Deus e fala assim: ó, aquele que diz ser seu servo fez isso, isso e isso, e vai lá pedir para se andar em sua vida. E se Deus olhar para o seu pecado e Deus permitir que você pague pelo aquilo que você fez, pois o chicote de Deus para bater nas pessoas é o diabo. Deus nunca vai mandar um anjo ali para bater em você, não. Ele mandará o diabo, porque esse é o papel. O diabo está lá sempre nos acusando de dia e de noite. Quando você comete um pecado, ele vai lá pedir você a Deus. E se você está dentro de um plano de redenção, Deus fala assim: não, eu morri por ele, meu sangue foi derramado por ele. Porque, meus amigos, tem muitas pessoas que entram no mundo do crime e morrem cedo. Na onisciência de Deus, Deus vê que aquela pessoa ali, através daqueles atos insanos ali, pode ferir um eleito. E às vezes Satanás vai lá pedir a cabeça dele e Deus permite. Aí tudo isso, Senhor, isso está dentro de um plano de Deus, porque Deus conhece seus filhos. Mas eu quero contar uma experiência aqui, quero fazer um relato daquilo que aconteceu no meio de nós esses dias, para que vocês possam entender isso, como essas coisas funcionam. Um dia eu terei que falar sobre isso, mas hoje eu vou tocar um pouco nisso. Olha, meus amigos, conheci um casal que eles viviam uma vida de aparência dentro da igreja, dentro do templo. Na casa deles lá, um brigava com o outro empurrava o outro e derrubava, dava chute. Mas quando chegava na igreja,
dois santos ali, parecia que era uma coisa tremenda. Aí um certo dia uma irmã teve um sonho e contou para ele, estava eu, minha esposa e minha mãe nesse dia, e a irmã contou um sonho: meu irmão, eu tive um sonho que aqueles dois irmãos ali, estavam todos dois caídos dentro da igreja, um dormindo para um lado, outro dormindo para o outro. Aí minha mãe ainda foi falar, eu falei: não, é porque, minha irmã, eles estão caídos ali. Eu ainda falei assim, mas isso aí começou uma guerra entre eles, no meio da família deles lá, e por incrível que pareça, esse irmão criou seus filhos dizendo que esses meninos eram para estudar, que esses meninos, que ele não criou os filhos dele para fazer nada, só para estudar. Essa brincadeira que esses meninos eram só para estudar. Esses meninos, cada um arrumou uma mulher e colocou dentro da casa dele. Aí quando ele veio corrigir os seus filhos, a mulher que andava brigando mais nele começou uma briga, começou uma discussão, começou uma briga, uma confusão. Mas quando chegava na igreja, aquela santidade, aquele irmão ali na frente, aquela irmã ali, aquela coisa maravilhosa, que vivia uma vida de aparência. Mas um dia Satanás foi lá diante do trono de Deus, pediu para se andar na vida deles dois. O que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu? Hoje eu estou contando um testemunho de uma coisa verídica que aconteceu, para que vocês possam entender aquela confusão, aquele fingimento ali diante do altar, diante de Deus. Aquilo ali estava como um furúnculo, um carnegão que precisava ser exprimido. Aquele fingimento, aquela coisa que estava ali, precisava ser exprimido. E Satanás foi lá e pediu para se andar. Um dos filhos desse irmão foi casar e não disse nada para seu pai. Não disse nada. Casou-se. No outro dia o pai foi tirar a satisfação. Por que casou e não disse para ele para que ele fosse para o casamento? Aí nesse diálogo aí houve uma discussão. Nessa discussão aí, a mulher chegou, entrou no meio. Esse homem falou para seu filho assim: já que você casou, você tem sua mulher, então você arruma um lugar para você morar. Quando ele falou isso, houve uma discussão. E quando houve uma discussão, a mulher entrou no meio para defender o filho. Naquele momento que a mulher entrou no meio para defender o filho pegou um pau e foi bater no pai. O pai, quando levantou o pau para o pai, bateu, ainda cortou o dedo do pai. O pai, naquela aflição, correu no carro e pegou um facão. Quando o pai foi se defender com o facão pegou na porta. A porta era de vidro, estilhaçou a porta e cortou a cara da mulher. Para você ver o que o diabo é capaz de fazer quando ele vai lá diante do trono de Deus nos acusar, que Deus permite que o diabo se randa. E por incrível que pareça, naquele mês comemorava a Lei Maria da Penha. Era um mês de homenagem, de comemoração da Maria da Penha, onde o delegado estava doido para prestar serviço. Aí, só quando esse irmão bateu o facão que pegou na porta, que cortou a irmã, esse irmão nem percebeu que cortou a irmã, nem percebeu. Aí o dedo do irmão pocado, o irmão foi lá no complexo policial e registrou a queixa contra o filho, que o filho agrediu ele com o pau, mas ele não tinha notado que tinha cortado a irmã. Aí esse irmão ficou aí achando que ele deu uma queixa lá no complexo, que tinha resolvido o problema. Mas lá a mulher chegou com a irmã, foi lá no complexo policial e falou que aquele corte na cara foi ele que bateu o facão na cara.
Naquele momento ali, na lei regente Maria da Penha, o policial entrou na viatura, pegou ele aqui, levou na irmã hemodiálise. E ele ficou uma semana preso porque a mulher chegou lá e falou que ele tinha batido o facão na cara dela. Mas o advogado foi no Ministério Público e convenceu o Ministério Público para fazer uma outra perícia na casa dele para mudar a pena, porque não poderia ali ser um corte de facão. Um corte, se fosse um corte de facão, abriria a banda, mas foi um corte de estilaço. Aí o Ministério Público foi lá na casa dele e chegou e mudou a versão do crime. Porque se aquela versão do crime fosse concluída como se ele tivesse batido o facão na cara da mulher, ele descia para o presídio. Mas por que isso? Porque o fingimento dentro do templo, entre a igreja, entre os irmãos, vivia ali uma vida dentro de casa de briga e confusão. Quando chegava dentro da igreja, aquela aparência de santidade, que aquilo ali foi indo até que o diabo foi lá em cima, como está escrito aqui, Apocalipse 12, o acusador de vossas almas vive diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Pois o diabo foi lá e Deus permitiu, o diabo desceu. Olha, meus amigos, o diabo desceu com uma grande fúria para colocar esse irmão dentro do presídio. Se não fosse a oração dos santos, que conhece a índole desse irmão, que Deus mudou o quadro. Mas não se pode brincar com o inimigo. Não se pode brincar com o inimigo. Para você ver o que acontece na vida daqueles que dizem ser cristão. E hoje está aí, um para um lado, o outro para outro lado, lutando na justiça para ver o que vai acontecer. Mas isso aí, meus amigos, nós vivemos de experiência, de fatos e relatos. Isso aconteceu com esse irmão, poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Mas não se pode brincar com o diabo. Não se pode brincar com o diabo. O diabo não é brincadeira. O diabo não é brincadeira. Por isso que quando você comete um pecado, que você comete uma falha, o diabo vai lá diante do trono de Deus lhe acusar. Ele vai lá lhe acusar, mas quando ele chega lá, encontra você num plano de redenção, que Deus mostra a sua cicatriz e diz assim: eu morri por ele, o meu sangue que eu derramei no Calvário responde por ele, e ele está sob o meu comando. Aí o diabo volta entristecido. O diabo sabe que o diabo chega até a acusar: mas ele fez isso, ele não merece essa proteção que o Senhor está dando ele aí. O diabo contesta com Deus. Mas quando o pecado daquelas pessoas estão acima, que Deus vê que depende de uma punição, que Deus permite igual, mas no caso de Jó aqui é diferente. No caso de Jó é diferente. Nós temos que estar aqui na terra, dando testemunho que Deus habita em nós. Mas no caso de Jó é diferente. No caso de Jó, Deus que deu testemunho de Jó. Deus sabia no coração dele que Jó jamais blasfemaria. Deus conhecia a integridade de Jó. Por isso o diabo foi lá pedir que se andasse na vida de Jó, e Deus permitiu. Mas assim também o diabo vai lá pedir também a cabeça de cada um de nós. Se Deus permitir, meus amigos, porque Deus tem um propósito em tudo. Aquele fingimento que estava acontecendo na vida daquele casal ali tinha que ser exprimido como um furúnculo, tirar aquele carnegão do meio da igreja, porque eles estavam ali vivendo uma vida fingida. Quando chegava lá, que sentava no banco da igreja, parecia um casal perfeito, mas quando saía era briga de confusões, mulheres dando chute no marido,
mulher dando murro no marido, e marido dando murro na mulher, eu não sei dizer o que foi, mas acontecia dessa forma. Mas quando estava diante do corpo, diante da igreja, olha, era uma aparência de santidade que você olhasse para aquela pessoa e falasse assim, essa aí é uma serva de Deus. Não é brincadeira não, você olhar assim, era um teatro bem feito. Andavam os dois brigados, mas todos os dois juntos dentro de um carro, que você olhasse assim, você achava que era a coisa perfeita. Mas um dia, o diabo foi lá diante do trono de Deus e pediu que se andasse. O diabo pediu para que aquilo ali fosse exprimido e Deus permitiu. Pois, meus amigos, foi assim, o diabo desceu com uma grande fúria. Esse irmão pagou um preço tão caro. É um irmão conhecido na cidade, um irmão que nunca passou por isso. Tinha um caráter mesmo que nunca passou por uma delegacia na vida dele. Uma pessoa justa, assim, aparentemente justa, porque nunca vi dizer que esse irmão fizesse algo de errado. Mas por causa dessa brincadeira, dessas confusões, dessas coisas presas debaixo do pano, pois o diabo entrou. O diabo entrou, meus amigos, e cirandou. E esse irmão ficou uma semana preso. E nessa semana que esse irmão ficou preso, eu fui lá visitar ele. E eu falei, até que ponto chegou? Você deixou chegar a esse ponto? Mas o problema é que as pessoas pensam que as pessoas mudam. Olha, meus amigos, só tem uma coisa que muda o ser humano, chama Espírito Santo. Uma pessoa que está dentro dos templos, ouvindo a palavra de Deus, e ela não muda, essa pessoa não tem mais jeito. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar o caráter da pessoa. Quando a palavra de Deus entra em você, ela muda o seu caráter, ela faz de você uma nova pessoa. Mas aquelas pessoas que estiver ali, fingindo uma vida cristã, ela jamais vai mudar. Ela jamais vai mudar. E foi assim que aconteceu. O irmão saiu para pedir satisfação a seu filho porque casou e não avisou para ele porque casou. E dentro da casa dele, com uma mulher e um filho já. Aí mesmo, esse irmão falou assim: eu vou lá falar para ele que ele casou, não me avisou, na minha casa, eu vou lá avisar para ele arrumar uma casa para ele agora, pode morar com sua esposa se quiser. Pô, rapaz, nessa confusão aí, desse diálogo, a mulher entrou no meio, e esse irmão, aconteceu esse estilaço da porta, que cortou essa irmã, mas a irmã chegou lá e disse no complexo policial, que foi ele que bateu o facão na cara dela. Se esse irmão tivesse realmente batido o facão na cara dessa mulher, ele ia ficar esperando a polícia vir prender ele? Ele nem sabia que ela tinha sido cortada. Na hora da briga lá, que ele pegou o facão para intimidar, o menino arrumou um pau nele que cortou o dedo. Não sei como que aconteceu, que aquela porta de vidro estourou. Aí ele fala que ele nem viu, que ele nem bateu o facão nem nada, só pegou o facão para se defender. Se o filho isso com um pau para cima dele, para ele se defender. Porque a única arma que ele tinha no carro era um facão. Aí aconteceu tudo isso, para você ver o que a Bíblia está dizendo aqui, que o acusador de vossas almas vive diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Então, meus amigos, se você diz ser um cristão e você está pecando debaixo do pano, um dia o diabo vai expor seu pecado. O diabo vai colocar em você, vai colocar a autoridade dele em você. E você vai pagar o preço pelo seu pecado. Porque tudo aquilo que você faz de errado tem preço. Mas
o preço que esse irmão pagou por fingir um casamento que não era mais um casamento, por tentar esconder isso por causa de frente de igreja, simplesmente isso, por causa de frente de igreja, mantinha aquele casamento lá errado lá, para ficar ali na frente da igreja. Então eu peço que vocês entendam um pouco porque eu estou falando sobre isso. Eu estou usando isso aqui como testemunho, porque isso aqui foi uma coisa que aconteceu no nosso meio, e eu estou mostrando para vocês, quando vocês dão o seu lugar ao diabo, o tanto que o diabo tem poder para destruir sua vida. É só Deus permitir. Ele vai lá recusar. Só Deus permitir que ele vai lá. Ele pega a sua vida e se anda. Em um momento. Jó era um homem justo e Satanás pediu Jó a Deus. Deus permitiu. Pois o diabo transformou a vida de Jó no inferno em um momento. E eu sempre falo a minha esposa, eu falo, olha, tenha cuidado com o diabo, porque o diabo, quando ele vem na sua vida, ele não vem tirar um sapato velho debaixo da sua cama, não. O diabo vem mexer em quem mais você ama. E mais você ama, vigia o que você ama, porque quando ele desce, ele só toca naquilo que você mais ama. Esta é a verdade. E graças, Senhor, te dou por tudo. Que o Senhor, que as pessoas que veio ouvir essa palestra, Senhor, venham entender, Senhor, o que o diabo é capaz de fazer na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, graças te dou por tudo. Amém.